aí um barulho de martelo aqui em cima, é porque estão mexendo aí, então não leve isso em consideração, né? Querido Deus, querido Pai, Santo, poderoso, Senhor da glória, Deus bondoso, Deus fiel, maravilhoso, santo, justo, cavalheiro, doce. Eu exalto pela tua bondade, pela tua compaixão, exalto, Senhor, pela tua santíssima misericórdia. Peço que o Senhor nos aceite como adoradores, que o Senhor nos Senhor, nos livre, Senhor, de toda mentira, de todas as formas que a mentira se apresenta, que o Senhor nos dê a graça do discernimento. Fala conosco. Aceita-nos, recebe-nos, Senhor, como adoradores do Senhor. Esta é a oração que eu deposito aos teus santíssimos pés e faço esta oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome sagrado, poderoso, no nome maravilhoso do Cristo Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, muito bem, queridas irmãs, hoje é um assunto interessante que a gente vai falar. Eu não sei, irmão, irmã, a sua opinião sobre este assunto, realmente eu não sei. Mas a gente vai falar dele. Um acordo com o demônio. O que você acha disso? Se o demônio se apresentasse a você e dissesse assim, olha, eu vou dar para você tudo o que você quer, tudo que você deseja. Riqueza, fama, prestígio, tudo. Você só tem que entregar a sua alma para mim. E a alma também, ela depois que você morrer só, não vai ser agora. O que você faria? Aquela pessoa que de repente está enferma na sua família, o diabo vem e promete para você a cura. Olha, eu vou curar aquela pessoa lá, só que você vai ter que entregar a sua alma para mim. Você já entendeu, né? O contexto da coisa. Mas olha, se você acha que isso não acontece, tem gente até que nem espera, né? Ela vai e se oferece para fazer este acordo. E eu quero indicar para você ver um pequenino filme, deve ter, que não tem um minuto se tiver, para você ver como é que as coisas andam pelo mundo.
Depois você entra, quem já está no YouTube aí, né? Procura aí o filme O Pacto Paranaense. Você vai ficar abismado, meu irmão, minha irmã. O Pacto. Esse é um filme promocional do Clube Atlético Paranaense. Está no YouTube. Qualquer pessoa pode só digitar aí na pesquisa O Pacto Clube Atlético Paranaense. Você vai ficar as coisas que você vai ver. É assim que o mundo gira. É assim que as pessoas resolvem as suas vidas. Possui a alma desta pessoa por toda a eternidade. Eu quero dizer para você que presta muita atenção, né, na exposição da palavra de Deus hoje. Quero dizer para vocês que a ideia de se vender a alma ao diabo, ela na verdade não é bíblica. Não é bíblica. A ideia de se vender a alma ao diabo é de uma história, de uma lenda de Fausto, né? Dizendo que ele fez um acordo com um demônio chamado Mefistófeles. Esse negócio de fazer um pacto com o diabo, vender a alma, isso não é bíblico. Isso não tem na Bíblia. Da forma que eu estou colocando, não. Então isso é, na verdade, muito mais cultural e literário do que bíblico. A Bíblia, aliás, irmãos e irmãs, apesar de artistas, né, famosíssimos dizerem que tem pacto com um demônio, com o diabo, tem acordos espirituais com entidades, né? Alguns artistas, muitos, né? Eu estava vendo até ontem uma entrevista, não me lembro o nome do sujeito, uma coisa Vanilla, uma coisa assim. Parece-me que ele é, se eu não estou enganado, se eu tiver, parece que ele é satanista, e ele diz que a maioria das bandas musicais tem esse acordo aí com o diabo, né? Fala-se aí, não sei se é verdade. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês notaram, eu acho que não, mas eu acabei de notar aqui agora. Eu coloquei a camiseta ao contrário, no avesso. Olha, mas é o que? Eu vou trocar aqui agora? Vai ficar, né? Tá no avesso a camiseta. Agora eu estou olhando um negócio do lado aqui assim, para cima. Acho que ninguém notou, né? Mas se notou, tá no avesso mesmo. Eu coloquei no avesso correndo. Eu sempre pego qualquer camiseta e às vezes eu, né? E foi pro avesso. Então vocês me desculpem. Tem gente que usa roupa no avesso
porque diz que dá sorte, né? Mas nós não cremos nisso, não. A minha foi, acho que foi a idade mesmo, que fez com que eu colocasse a roupa no avesso. Mas eu quero dizer para vocês que artistas famosos, né? O pessoal fala, eu não sei se é verdade, que a Anitta, essa moça que se diz cantora aí, eu acho que ela canta só com a parte de baixo do tronco, né? Bom, sei lá. Ela, a Madonna, dizem que tem aí um pacto, não sei, com uma entidade. Se diz sempre guardada por entidades espirituais. Então eu quero trazer algumas explicações bíblicas sobre este assunto, né? Para que ninguém fique na ignorância. É moda usar camisa no avesso? Mas olha, eu estou na moda e nem sabia. Bom, eu quero dizer para vocês que o diabo, Satanás, ele é descrito na Bíblia como um negociador. Ele é mostrado na Bíblia Sagrada sempre tentando fazer acordos. E ele tenta na Bíblia, a Bíblia nos mostra isso, ele tenta fazer acordo até com o próprio Deus. A Bíblia não mostra em lugar nenhum o diabo tentando fazer qualquer tipo de acordo com mortais. Mortais somos nós somos meros mortais. Né? Satanás, ele é o enganador. Você vê que no livro de Jó, Satanás propõe ao próprio Senhor Deus uma espécie de aposta, não é? Que se Deus permitisse um grande sofrimento na vida de Jó, né? Jó iria amaldiçoar Deus. Está lá, Jó, capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Então, e Deus permite, né, que isso aconteça, e isso traz resultados surpreendentes para todos nós, menos para Deus, é claro. Mais tarde, então aqui foi uma tentativa de Satã de fazer um negócio com Deus, não com Jó. Mais tarde, o Satanás, ele tenta, de alguma forma, isso está descrito na Bíblia, fazer um acordo com o nosso Senhor Jesus. Jesus está há 40 dias jejuando no deserto, e aí o diabo, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 8, o diabo mostra os reinos da terra, toda a glória passageira da terra, né? E oferece tudo isso para o nosso Senhor Jesus. Unicamente se Jesus se curvar e adorá-lo. E Jesus manda embora Satã, para repreender Satanás. Está aí no versículo de número 10. Então eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, que essa ideia
não é apoiada pela Bíblia, não há nenhuma passagem bíblica, né, de Satanás fazendo acordo, negociando, trocando, né, permutando com o ser humano. Isso não tem na Bíblia. Preste atenção, quando um adorador pagão dedicava um sacrifício lá para os seus deuses, como acontece até hoje, em algumas religiões ainda se sacrifica animais. Ele, o adorador pagão, é que estava aquele que estava fazendo o sacrifício é que estava uma colheita muito boa, uma vitória numa batalha e por aí afora. Você lê sobre isso lá em Crônicas, livro das Crônicas, segundo das Crônicas, capítulo 27, versículo 23. Quando uma bruxa, por exemplo, uma feiticeira, ela praticava o seu ofício, o que ela esperava receber em troca? Mais poderes, ou poderes especiais. Né? Então, é ela que esperava, não é que lhe era oferecido isso. A Bíblia não tem esse tipo de narrativa. Então, do ponto de vista bíblico, não faz sentido nenhum fazer um acordo com o diabo. Não faz sentido, primeiro, porque Satanás, os demônios, eles são mentirosos. E a maior arma de Satã é o engano. Desde lá de Gênesis, capítulo 3, naquela conversa que Satanás tem com Eva, né? Até a condenação do nosso Senhor Jesus Cristo pelos fariseus, ele sempre agiu como o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. O diabo é sempre mostrado, o diabo, entidades espirituais, demônios, são sempre mostrados na Bíblia pegando tudo aquilo que é verdade e distorcendo a verdade, corrompendo a verdade para destruir os seres humanos. Então, qualquer pessoa que tente ou que se proponha a fazer um pacto Por quê? Porque fatalmente o que vai acontecer? Os seguidores, o seu exército, ele vai usar a irrealidade dessa vida para enganar estas pessoas. Segundo ponto que deixa muito claro para a gente que não faz sentido nenhum
tentar fazer um acordo com Satanás, ou com qualquer demônio, ou com qualquer entidade espiritual, é que, embora a própria Bíblia chame Satanás de o príncipe das potestades do ar, lá em Efésios 2:2, ele não tem controle. Ele pode manipular, em algumas vezes, em algumas situações permitidas por Deus, ele pode manipular a vida de uma pessoa. Mas só Deus, só o Eterno, só o Eu Sou, é que tem controle absoluto e poder sobre tudo e sobre todos. Além disso, a Bíblia sempre apresenta o poder do diabo muito ligado, extremamente ligado, com destruição, corrupção e morte. A pessoa pode até, por algum tempo, achar que está aproveitando as coisas deste mundo. Mas no final, estas pessoas, sem dúvida nenhuma, terminam numa miséria total. Isso está lá em Hebreus 11:25. Por fim, quero mostrar essas coisas que eu estou falando para vocês na Bíblia, né? Gente, se está ruim no Facebook, vá para o YouTube. Se vocês ficarem prestando atenção, que a voz está cortando, que não... Eu estou falando para quem aqui então? Tá ruim aí no YouTube? Vai para o Facebook. Tá ruim no Facebook? Vai para o YouTube. Não adianta ficar trocando mensagens aqui, gente. Estou falando coisas que vocês talvez nunca tenham ouvido. De internet com um monte de coisa aqui. Papai, fica todo mundo batendo papo e estou pregando para quem aqui então? Para mim? Então corto tudo aqui e prego para mim. Vocês me desculpem, mas está cortando porque eu estou dividindo a internet. Não tá bom no Facebook? Vai no YouTube. Lá eu estou vendo que não está cortando, mas eu não posso fazer nada. Não tem como eu dar uma manivela aqui e a internet ficar mais forte. Não precisava nem estar falando isso. Então, retomando a palavra de Deus, retomando o esclarecimento sobre este assunto, fazer pacto, acordo com o demônio, o que a gente precisa entender, na verdade, e o que essa gente faz é porque faz por total e absoluta falta de entendimento, o que não pode fazer parte da vida do crente é falta de entendimento. O que a gente precisa entender é que, por fim, Satanás não pode ser dono da alma de ninguém. Porque a Bíblia diz o contrário. Ah, mas ele não possui. Possui, mas não é o dono, não fica nessa alma, nesse corpo, a vida inteira.
Porque a Bíblia diz, abre aí Ezequiel 18:4. Não se esqueça do que você já leu, do que você está lendo e do que você tem para ler. A Bíblia diz que Ezequiel 18:4, todas as almas pertencem ao Deus que as criou. Outra coisa, existe muita piada, muita, as pessoas pensam que Satanás é o dono que o dono de todas as almas, tal. Ele, como todos os não salvos, estou falando com a minha Bíblia Sagrada, ele será condenado ao lago de fogo e enxofre, como prisioneiro, não como rei, senhor, que vai comandar, vai fechar porta, abrir porta, não. Isso aí é piada, é história, né? É só você ler a Bíblia. Tem gente que ainda continua acreditando que Satanás é que comanda o inferno. Não comanda nada. Leia a Bíblia. Apocalipse 20:10. Então, o que eu quero entender, o que eu quero levar para entendimento de vocês, é que a verdade é muito pior do que a literatura, né, de Fausto, a lenda de Fausto. De acordo com a Bíblia Sagrada, isso não sou eu. Não estou condenando ninguém, nem absolvendo ninguém. Estou falando aquilo que está na Bíblia. A Bíblia diz, toda alma humana, presta atenção nisso. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Não sei, é possível. Toda alma humana, todo ser humano, nasce aquele bebezinho lindo, maravilhoso, com carinha de joelho, já nasce condenado, destinado ao inferno. O meu filho não. Bom, você não quer acreditar na Bíblia, seu filho, seu neto, seu sobrinho, você, todos nós nascemos destinados ao inferno. Não preciso fazer pacto nenhum, acordo nenhum com o diabo para garantir ir para o inferno. Você concorda? Porque as pessoas que fazem pacto, elas dizem que vendem sua alma ao diabo. E como o diabo vai para o inferno, essas pessoas irão com ele. Não precisa fazer isso para ir para o inferno. Todos nascem condenados ao inferno. A maternidade está assim, ó, de bebezinho, lindo, condenado ao inferno. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Nascem, todo mundo que nasce é o pecado da nossa rebelião contra Deus. A Bíblia diz isso, não é o Mário. O Mário, ele fala umas coisas, ele entende. Não entendo o que está escrito, é só você ler aí, ó, Efésios 2:3. Nós, por natureza, somos merecedores da
ira de Deus, não do amor de Deus. O amor de Deus vem através de Cristo Jesus para cada um de nós. Então, se você está querendo ir para o inferno, você não precisa fazer pacto com o diabo. Você já vai mesmo. Porque se você tem ideia de fazer um pacto com o diabo, é porque você já está condenado. Todo ser humano nasce condenado. Não nasce salvo, nasce condenado. Condenado. Aí ele reconhece que é um perdido, um condenado ao inferno. E ele entrega a sua vida a Jesus Cristo. E a partir daí, João 18. Então, se durante a vida da pessoa não houver uma mudança de rumo, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, vai acabar no inferno. Não precisa fazer pacto para ir para o inferno, não. Não precisamos de acordo com o diabo, porque todo mundo nasce ao lado do diabo já. Nós precisamos, na verdade, guardadas as devidas proporções em palavras, né? Nós precisamos de um acordo com Deus, não com o diabo. A gente procura Deus dizendo, olha, eu me reconheço perdido, me reconheço como um pecador que precisa desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador eu sei que é o teu Filho, Jesus Cristo. Aí o nosso destino é mudado. E nesta troca, neste acordo com Deus, nada vai dar. Então você é bobo. Desculpa ser tão sincero assim. Se você dá o dízimo, você pode até dar. Por livre e espontânea vontade. Você dá o dízimo. Se não é o dízimo, você não vai para o céu. Porque Deus não precisa de nada de nós. Ele não pede nada em troca. Romanos, capítulo 11, versículos 33, essas referências que eu vou indicando aí, né, para você confirmar. Ou desmentir, dizer aquele sujeito lá fala uns negócios que não está na Bíblia, mas leia primeiro. Todas as tentativas humanas de apaziguar, de acalmar a ira de Deus são fúteis. Sabe aquele fútil? Não serve para nada. Tudo que o homem fizer para ir para o céu não é água de salsicha. É água de salsicha, não serve para nada. É só você ler a Bíblia. Isaías 1:11. Você achar que eu estou... Não, porque eu posso fazer isso, porque... Leia a Bíblia. Mas a boa notícia, né? Vim falando aqui hoje em fazer pacto, né? O irmão está dizendo, olha, eu achava que dava para fazer. Não que ele quisesse fazer, mas ele acreditava que era possível. Não é possível, é bobagem isso daí. O diabo engana até as pessoas.
que dizem ter feito pacto com ele. Né? Então eu vim falando desse assunto, vou falar de novo. Veja como esse mundo está. Veja esse videozinho, deve ter 1 minuto. O pacto. Vai falar lá do Clube Atlético Paranaense. Você vai ficar boquiaberto. Mas a boa notícia, isso tudo é para trazer boa notícia. Não. É que Deus nos ajuda a buscar a Deus para a nossa salvação. Ele passa a nos amar de uma forma, né, que ele vai salvar as nossas almas, mesmo a gente não merecendo. E ele nos salva através do seu Filho Jesus Cristo. Não por merecimento nosso, mas por Cristo Jesus. Márcio, isso aí faz parte daquela agenda que eu mandei ontem o material aí para todo mundo que pediu, despachei ontem, né? Enviei o material. Se você não recebeu, dá um toque para mim que eu reenvio. Mas é isso aí, Márcio, eu li ontem, estava lendo uma matéria ontem, que esse povo que optou por esta agenda LGBT, por exemplo, as empresas já estão arrependidas. Já estão arrependidas. Li ontem sobre isso. Enfim, para a gente encerrar aqui, porque o tempo está esgotando. É em Cristo Jesus, não por merecimento nosso, mas por Cristo Jesus é que o Senhor passa a nos amar e dar a cada um de nós a salvação. Então, nesta grande troca para o lado humano, né? Nesta grande troca de Jesus se entregar a cada um de nós, ele aplaca a ira de Deus por nós, tomando sobre si todos os nossos pecados. Está na Bíblia. 1 João 4,10 e 1 Pedro 2,4. Nós estávamos mortos. Mortos. Deteriorando-se, corrompendo-se. E em Cristo Jesus nós voltamos a ter vida e somos salvos. E aquele destino que nós tínhamos quando nós nascemos, que era o inferno, nosso destino é mudado. Em Cristo Jesus nós temos o céu. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós queremos, eu quero, te agradecer muito, Senhor, porque o Senhor mais uma vez me lembra, que eu só sou salvo não é por mérito meu, não, porque eu não tenho mérito nenhum. É pela tua graça para cada um de nós em Cristo Jesus. O Senhor nos tirou do engano, da mentira, da corrupção. O Senhor nos tira de crenças absurdas criadas pelo próprio homem.
E a gente passa a acreditar nisso como se isso viesse do Senhor. É o caso de vender a alma ao diabo. Vender a alma, fazer acordos espirituais com entidades. Se não é do Senhor, é do diabo. Se é do diabo, é engano. Graças nós te damos, Senhor. Continua falando conosco e usando da tua infinita compaixão para a nossa grande ignorância. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.